Vibe Mundial FM. Todas as civilizações, na verdade, né, em tempos imemoriais, a gente nem se lembra, as ervas sempre acompanharam a cura dos seres humanos, a cura das mulheres e homens, mesmo dos animais. Eu tinha um cachorro, né, o Fred, que era esse Dachshund, aquele cachorro salsicha, né? Quando ele estava mal, dependendo do estômago, ele ia lá no jardim e comia boldo, né? É engraçado isso, quer dizer, uma coisa instintiva. Da mesma maneira, em diversas culturas, por milhares de anos, a cura sempre se deu através das plantas, não é? Quem é que nunca tomou o chá milagroso do avô ou da avó, não é? Quem é que nunca precisou, num determinado momento aí para resolver problemas de resfriado, gripe, seja um chá de alho, um chá de hortelã, um chá de alecrim, não é? E assim a humanidade sempre seguiu adiante até o desenvolvimento da indústria farmacêutica. E é interessante porque a natureza, inclusive, quem estuda a botânica, quem estuda as ervas, sabe que a natureza sempre tem uma erva para todo tipo de doença. A natureza sempre tem uma planta para cada mal. As pessoas que moram no litoral, por exemplo, sabem, né, principalmente aquelas praias mais afastadas, aquelas praias mais desertas, que existe uma planta muito próxima do mar que ela é usada para queimaduras, contra queimaduras das águas vivas. Olha como é que a natureza é sábia, né? Da mesma maneira, para cada espécie de cobra que vive num determinado ambiente, existe também, além do próprio veneno da cobra, não é porque cura, mas esse veneno precisa ser tratado, como faz o Instituto Butantan, etc. Mas em cada lugar você tem lá um bicho peçonhento e uma erva que ajuda também no processo de cura. É lógico que com o desenvolvimento da humanidade, muitos bichos saíram dos seus lugares, as plantas também, né? Então essa coisa da planta nativa acabou se perdendo. Mas é incontestável o valor da fitoenergética na vida de todos nós. Óbvio que temos hoje a ciência, nós temos cientistas, farmacêuticos, químicos, que trabalham e trazem os medicamentos, e a gente deve aproveitar de toda essa ciência, não é? De toda essa tecnologia para nos cuidar. Mas, eventualmente, quando temos conhecimento técnico, podemos, do ponto de vista preventivo, não é? Usar, inclusive, da energia das plantas para nos curar, né? Como preventivo. Da mesma maneira que também podemos pensar que é possível os tratamentos energéticos através das plantas. Só que isso exige muito conhecimento, isso exige muita sabedoria. Não adianta você juntar dentro de uma panela uma série de verduras, uma série de plantas e achar que qualquer banho resolve. Não, porque cada planta tem a sua propriedade. Cada planta vibra numa determinada frequência, não é? E é preciso entender que para o mesmo tipo de problema você pode ter diversas plantas e algumas com grandes contraindicações e outras não. Nas aulas que eu dou e mesmo nos trabalhos que eu faço de apoio energético, eu nunca prescrevo absolutamente nada, inclusive para se ingerir nada, sempre através dos banhos, não é? Desde que a pessoa também não tenha nenhum tipo de ferida, não é? Porque as coisas precisam, nós temos uma ciência, nós temos os médicos, nós temos os farmacêuticos, com todo o conhecimento que a gente tem que respeitar e louvar e valorizar. Mas é possível, como eu falei, trabalhar aí com as energias, mas é preciso saber. Então, a primeira coisa é entender que cada planta também tem uma função. Existem as plantas tem plantas que servem tem a função redutora, que está aqui, eu só arrumando aqui o microfone. Tem plantas com funções redutoras, tem plantas com funções expansoras, tem plantas que servem para você
fixar determinadas energias. Então, vou dar um exemplo. Nós temos plantas dentro de uma consideração de função, plantas quentes. Essas plantas quentes são plantas utilizadas muito para limpeza, para descarga, né? Então, uma arruda é considerada uma planta quente, uma espada de São Jorge é considerada uma planta quente, né? Essas plantas, elas têm uma função realmente de limpar profundamente, né? De descarregar o campo energético de uma pessoa. E, portanto, elas nunca podem ser usadas sozinhas, né? Elas têm que ser usadas com outras plantas que equilibram a sua ação. Aí nós temos justamente as plantas mornas, que são plantas que servem para acalmar ou diminuir a potência, não é, dessas plantas quentes. E por fim temos também as plantas frias, que são aquelas que servem para fixar algum tipo de energia. Então eu vou dar um exemplo. Você precisa aí, você está muito carregado, está muito carregada e quer tomar um banho de ervas para se limpar. Você pode usar, dependendo do tipo de carga que você carrega, né? Porque tem cargas, às vezes, de encosto, você tem cargas de nervoso, você tem cargas, né? Você pode usar uma determinada erva. Vou dar um exemplo aí, é só um exemplo. Uma arruda. Só que você não pode tomar um banho de arruda só arruda, né? Ou só guiné, por exemplo. Você tem que combinar com uma planta que possa diminuir o impacto, né? A força, a potência dessa erva no seu campo energético. Então aí você pode colocar, dependendo da necessidade, um manjericão, um boldo, né? Ou se você precisa fixar algum tipo de energia, você já está uma pessoa descarregada, uma pessoa sem nenhum tipo de energia pesada com você, você quer trazer mais prosperidade. Então você pode usar ervas específicas para prosperidade, como o louro, como a semente do girassol, como a pitanga, né? E aí você vai tomar outro tipo de banho. Então, existe uma infinidade aí de técnicas e de conhecimentos. Da mesma maneira, é preciso saber que os banhos, eles têm que ser feitos com ervas específicas, mas colhidas em horas também específicas, em dias específicos e luas específicas. Dependendo da fase da lua, a concentração de energia, não é, está numa determinada parte da planta, às vezes na raiz, às vezes no caule, às vezes nas folhas. E dependendo do horário também, isso tem um impacto, não é, na potência, no poder dessas plantas. Então, eu queria chamar a atenção, primeiro, para dizer que as plantas sempre são muito utilizadas nos tratamentos espirituais e energéticos, não é? Não vou entrar de novo em nada que fale sobre o corpo físico, porque nós temos a medicina para resolver essas questões. Em segundo lugar, as plantas têm uma força gigante. Gosto de lembrar sempre também um dos maiores babalaôs que o Brasil já teve, que era o pai Agenor Miranda, um dos nomes mais respeitados dentro das religiões de matriz africana. E ele dizia que sem folha não tinha orixá, sem folha não tinha força, sem folha não tinha axé, sem força não tinha o fluido vital. E também lembrar, uma curiosidade que poucos de vocês sabem, que andar no meio das plantas pela manhã ajuda e muito a você ganhar energia e você equilibrar o seu campo energético, porque naquele momento as plantas estão exalando muito ectoplasma, estão exalando muito fluido vital, estão exalando prana, né? Então aquelas pessoas que têm o hábito de andar, de correr, de praticar esportes muito cedo pela manhã junto de plantas, essas pessoas de verdade, não é só a atividade física que as torna mais dispostas, né? Mais ativas, né? Mais vigorosas, mas também o respirar e absorção das energias emitidas pelas plantas. Mas não basta você reconhecer as plantas, você precisa estudar, né? Então, chamo muito atenção nesse sentido, para que você possa entender que para cada planta, para cada problema existe diversas opções de plantas. Essas diversas opções, cada uma delas podem oferecer maior ou menor contraindicação, que os banhos precisam ser, essas plantas precisam ser colhidas em horários e datas específicas, em fases de luas específicas. Mais do que isso,
essas plantas precisam ser ativadas. O que é a ativação de uma planta, do poder de uma planta? Significa você, seja através de uma oração, seja através de um reiki, seja através de um canto, de uma reza, você aumentar o poder dessas plantas. Nos rituais de matriz africana, por exemplo, existe, né, um orixá que é o San, que é o senhor das ervas, e quando vai se fazer qualquer tipo de ação de uso das folhas para uso ritualístico, litúrgico, se tem lá os cantos chamados Sasan, são cantos de Ossan, são rezas que você pede que Deus e que as forças da natureza possam estar mais presentes para que as plantas que foram recolhidas possam cumprir o seu papel, trazendo uma saúde física, emocional, energética e, sobretudo, espiritual. Vibe Mundial 95,7. FM.